Olá pessoal, sou a Ângela e essa é a terceira aula do ciclo de 3 aulas do projeto Cadete 2021. Essa aula tem o objetivo de abordar a telemetria e IoT em um sistema de irrigação. Traremos aqui conceitos importantes das telecomunicações e, abordando os assuntos de telemetria e IoT, criamos um kit de irrigação. Nesse ponto, entramos em conceitos de geografia pertinentes aos assuntos do ensino médio que vocês podem estar vendo ou já ter visto em sala de aula. A telemetria e a IoT aliadas nos dá o poder de medir e controlar coisas pelo próprio celular, desligar ou ligar a TV ou uma lâmpada, ou ter o controle de todos os equipamentos da casa na palma das mãos. A IoT também permite que os equipamentos conversem entre si e o próprio sistema tome determinadas ações, por exemplo, irrigar o solo automaticamente quando o sensor detectar baixa umidade. Vivemos nessa constante mudança de estar conectado, e são mudanças que nos fazem emergir em um mundo digital e mudam o modo de vermos e nos relacionarmos com o mundo. É nessa perspectiva de conectividade que surgem os termos de telemetria e IoT. A telemetria ela é fundamento primordial para se entender a internet das coisas. Ela é uma palavra de origem grega, na qual tele significa remoto e metron significa medida. Logo, a telemetria ela é a capacidade de medir, captar dados à distância, ou seja, remotamente. Ela se aproveita de um sistema de comunicação sem fio, ou seja, wireless, como também pode se valer de um sistema cabeado para obter as informações de determinada aplicação para a qual foi projetada. Com a telemetria, além de captar dados, podemos realizar comandos remotos por meio de dispositivos programáveis. E é nesse ponto que trazemos o conceito de IoT, que consiste em dispositivos e sensores inteligentes conectados à internet. Esses dispositivos e sensores visam mais do que apenas acender lâmpadas remotamente. A ideia é termos objetos inteligentes capazes de coletar e processar as informações do ambiente ou das redes às quais estão conectados. Como mostrado na imagem, essa comunicação ocorre da seguinte forma: os sensores precisam estar conectados a uma rede para poder compartilhar os dados coletados. E nesse sentido, temos 3 grupos de dispositivos: os controladores, os sensores e os atuadores. Os sensores são dispositivos que basicamente precisam detectar e responder com eficiência a determinado estímulo. No início dessa aula, a gente tratou de trazer para vocês um kit de irrigação. Então, aí temos um exemplo claro. O sensor ele tem que ter êxito na captação da umidade do solo para que, assim, uma ação, a irrigação, seja realizada. Já os controladores, eles coletam os dados dos sensores por meio da conexão com a internet ou de uma rede privada. Essa conexão pode ser feita por Wi-Fi, pela rede de dados 3G ou 4G, ou ainda, se os dispositivos não forem móveis, a conexão pode ser feita por meio de cabos. De posse dessas informações enviadas pelos sensores, os controladores vão poder tomar decisões imediatas ou podem enviar os dados para um computador mais potente que fará essa análise. Os sensores eles agem em conjunto com um dispositivo chamado atuador. Esses atuadores recebem a decisão do controlador por meio de um sinal elétrico e executam uma determinada ação física, ou seja, fazer a irrigação. Então, voltando para o nosso exemplo-chave de irrigação, o sensor envia a medição da umidade para um microcontrolador e ele envia os dados para um atuador, que acionaria as bombas de água para a irrigação. Estando em uma umidade do solo estável, essas bombas permaneceriam desligadas, mas atingindo uma temperatura do ambiente superior à esperada para manter a umidade do solo estável, o acionamento das mesmas ocorreria automaticamente. Ou seja,
Com a telemetria aliada à IoT, se tornou mais fácil aplicar um sistema autônomo em casa ou até em uma empresa, dentro do carro, uma indústria, na medicina, em veículos que transportam alimentos que precisam estar refrigerados e em várias outras coisas. E nesse sentido, vocês sabem nos dizer quais são os objetos inteligentes que estão presentes em nosso dia a dia? Objetos que fazem uso da internet das coisas estão presentes em nosso dia a dia. Por exemplo, os relógios inteligentes, os classificados como dispositivos inteligentes para vestir, nosso próprio celular, as Smart TVs. Então, como podemos perceber, a telemetria e a IoT estão unidas para transformar ainda mais a forma como nos relacionamos com o mundo, automatizando, simplificando e dinamizando processos, sendo uma ferramenta de grande relevância para o setor de telecomunicações. Dado essa introdução do que é a telemetria e a internet das coisas, vocês já conseguem ter uma noção do que é o kit de irrigação. Mas vamos mergulhar um pouco mais nesse tema? O kit de irrigação, além de prever a umidade do solo, prevê o controle da quantidade de água que é liberada para esse uso. E nesse sentido, podemos pensar no uso racional da água. A água é um recurso natural essencial para a vida na Terra. Aproximadamente 71% da superfície terrestre é coberta por água. Além de fazer parte da composição do planeta, também faz parte do nosso corpo humano. A água é utilizada nas atividades essenciais para o ser humano, como na produção agrícola e como solvente universal. A partir do momento em que a água passou a ser considerada como símbolo de riqueza, também passou a ser considerada como mercadoria. E por isso vem se desencadeando a problemática da escassez desse recurso. De acordo com o site da empresa EOS, Organização e Sistemas, de cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 63 litros são consumidos e os 37 restantes são perdidos. As perdas ocorrem devido a vazamento, ligações irregulares, falta de medição ou medição incorreta e roubos. No Brasil, o dado que podemos ressaltar sobre o consumo e desperdício de água destaca-se na imagem apresentada: agricultura, consumo animal, consumo urbano, indústria e consumo rural. De acordo com o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, da Agência Nacional de Águas, a ANA, a agricultura é responsável pelo uso de 72% dos recursos hídricos utilizados no Brasil, sendo utilizada para irrigação, produção agrícola e pecuária. A água é a base para esse sistema de produção e o agronegócio é responsável por 30% do PIB brasileiro e afeta diretamente a economia do país. A problemática que esse setor enfrenta é que hoje quase 50% do volume de água utilizado na irrigação das plantações são perdidos pelo fenômeno da evaporação. E em contrapartida, existe a contaminação da água em lençóis por meio de agrotóxicos e outros produtos que afetam o padrão de qualidade da mesma. Dessa forma, o maior desafio da agricultura na atualidade é aumentar a produção de alimentos sem aumentar os impactos negativos ao meio ambiente. E ferramentas que podem reduzir o consumo e desperdício de água nesse setor são ferramentas que vão se valer do que é a base do nosso estudo aqui, que é a telemetria e a IoT, que obtém informações precisas sobre o clima e o solo da região, conseguindo definir a quantidade e o momento exato para irrigar. E nesse sentido, estamos falando do sensor de solo, que consegue, conforme estudos da Emater, reduzir em até 20% o consumo de água. Então fiquem agora com o desenvolvimento do kit projetado para essa aula de irrigação e em seguida vamos praticar com questões do Enem os assuntos estudados. IoT e telemetria. O kit de IoT e telemetria é composto por uma mini bomba submersível, por um sensor de umidade do solo e por um sensor de temperatura e umidade do ar. Tudo isso está sendo controlado por esse ESP32. Para conseguirmos controlar a bomba, utilizamos uma ponte H. Como é que funciona? O ESP envia as informações para um website onde elas ficam disponíveis para ser vista.
E a partir daí, você pode decidir se liga ou não a bomba, dependendo das informações que você receber. Por exemplo, agora vamos ligar a bomba pelo website. Pronto. Aí agora a gente escolhe desligar ela. Pronto.